irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista de jovens e adultos, a qual vai ser tratada a lição número 3, que vai falar sobre o despertamento renova o altar. O texto áureo está lá no livro de 1 Reis 18:30, que vai falar: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática da lição vai falar: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Esdras 3, do versículo 2 ao 5, que diz assim: E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. A introdução da nossa lição vai falar: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade em que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto do Senhor. Quando aquele povo de Israel, eles queriam se encontrar com Deus, queriam ter comunhão com Deus, a gente vai aprender na lição que esse lugar era o altar de sacrifício, onde ele fazia os sacrifícios e a presença do Senhor era manifestada naquele local. Iremos ver em toda a lição que no Antigo Testamento vai ter diversas pessoas que levantaram o altar para o Senhor, restauraram o altar para que a presença do Senhor voltasse e eles pudessem ter comunhão com o próprio Deus. O tópico 1 vai falar sobre o despertamento conduz o homem ao altar. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Aquele povo que estava voltando no cativeiro, eles viam que tinham a necessidade da renovação desse altar. Através do altar, Deus se manifestava, Deus trabalhava, Deus usava aquelas pessoas através, e a sua presença se encontrava naquele local, num altar de sacrifício. O tópico 2 vai falar: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos: no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Lá em 1 Reis vai falar que Elias ele confronta Acabe e os profetas de Baal. A palavra do Senhor vai falar que Elias diz: da parte do Senhor só eu como profeta, e da parte de Baal eram mais de 450 homens. E então Elias ele propõe que
aqueles profetas pegassem um novilho, dividissem em pedaços e colocassem sobre o altar e clamassem ao Deus de Baal. E Elias também faria isso e clamaria ao Senhor. E aquele que o fogo caísse sobre o novilho, ali seria considerado quem seria o Deus de Israel. Então, os profetas de Baal colocam o novilho sobre o altar e começam a clamar, a gritar. A Bíblia vai falar que eles se cortavam até o sangue cair, porque era um rito deles, era o costume deles. E nenhuma resposta foi ouvida dos profetas de Baal. É até engraçado porque Elias ele começa a zombar daqueles profetas, né? Fala assim, grita mais alto. Pode ser que o Deus de vocês estejam viajando ou até dormindo. E nenhum fogo cai sobre aquele altar, não é respondido. E quando Elias vai fazer o altar dele, ele restaura o altar com 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel, e ele pede para aquele povo colocar água ao redor do altar. Então, Elias começa a clamar ao Senhor, e o fogo cai sobre aquele altar, consome o novilho e consome toda a água que estava ao redor. Mas para que a presença do Senhor fosse manifestada naquele local, Elias viu que era necessário a restauração daquele altar. Era necessário que o altar fosse reconstruído novamente, para que a presença do Senhor se manifestasse e aquele povo visse que Deus era o único Deus em Israel. Outro exemplo é o exemplo do rei Ezequias. Na lição vai falar, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado antecessor. O rei Ezequias, ele viu que era necessário restaurar o altar da casa do Senhor. A Bíblia fala que ele abre as portas da casa do Senhor, ele purifica o templo, porque a presença do Senhor não poderia ser manifestada naquele lugar que estava, como a palavra fala, né, com toda a imundícia. Então ele viu que era necessário reparar todo o altar para que Deus pudesse se manifestar na casa do Senhor. O próximo tópico também vai falar quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui fala o que a gente leu em Esdras 3, né? Que o povo, quando voltou do cativeiro, eles tiveram que reconstruir o altar em cima do antigo, né? Sobre suas antigas bases. Então eles reformaram o altar, construíram novamente um altar ao Senhor, assim que eles voltaram do cativeiro, para que Deus se mostrasse, se manifestasse naquele lugar. A síntese do tópico 1 vai falar na nossa lição: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. No Antigo Testamento, a gente vai ver diversas reconstruções de altar ou levantamento de altar para oferecer sacrifícios ao Senhor. Que a gente conhece é sobre Isaac, né? Quando Abraão é posto à prova por Deus, Deus pede Isaac e pede que ele seja sacrificado. Isso na teologia sistemática vai falar tipologia. Isaac é uma tipologia de Cristo. Quando
Deus pede Isaac, e quando Abraão vai sacrificar e o próprio Deus fala, ó, não precisa sacrificar mais ele, e Deus envia a Bíblia fala que ele envia um carneiro para ser sacrificado, era Deus falando que depois de um tempo não precisaria mais nenhum animal ser sacrificado. É o que João Batista vai falar, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia Deus iria enviar o Cordeiro, né? O principal sacrifício para a remissão de pecados de todo mundo. O tópico 2 que iremos ler é sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Hoje em dia, se alguém deseja se encontrar com Deus, se alguém deseja ter comunhão com Deus, esse lugar é o altar. Esse altar é a cruz de Cristo. Somente por intermédio da cruz é que podemos chegar ao Pai. Então, o próprio Jesus, o altar, ele profeticamente apontava para Cristo. Mostrava que um dia viria um sacrifício que seria sacrifício para todos os homens da terra. Então, se você precisa se chegar mais a Deus, é necessário que você passe pela cruz. E quero falar aqui sobre a importância da cruz. Hoje muitas pessoas não dão a devida importância que a cruz tem na nossa vida. Muitas vezes a gente colocamos milagres no centro do Evangelho e o centro do Evangelho ele precisa ser a cruz. Jesus precisa ser esse centro. Porque sem a cruz não tem sacrifício, e sem o sacrifício não tem remissão de pecado, e sem a remissão de pecado dos homens não há salvação. Então a gente precisa trazer Jesus novamente para o centro do Evangelho. A gente tem que deixar de lado, claro que Jesus ele é poderoso, ele quer nos abençoar, né? A nossa vida ele vai nos abençoar, mas a gente precisa entender que o centro do Evangelho é a cruz. Então, a gente tem que dar a devida importância para a cruz na nossa vida. Que a cruz é o altar onde o próprio Jesus foi sacrificado em amor a todos nós. O próximo tópico, iremos falar sobre a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, Cristo, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora como sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Lá em Gálatas 4:4 vai falar que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. O que seria a plenitude? Ele veio no tempo exato. Era necessário que Jesus viesse nesse tempo que ele veio para que tudo que foi feito fosse feito perfeitamente. O Pai participou diretamente do drama no Gólgota. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para nos levar a Deus. Cristo, ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a estrada que a gente tem que seguir para nós chegarmos até o Pai. Então não tem como ter comunhão com Deus se a gente não tem intimidade com Jesus. Jesus é o nosso elo. Jesus é o nosso elo entre o ser humano e o Pai que está nos céus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi o Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O Espírito Santo ele ajudou no deserto, ele ajudou Jesus no Getsemane antes dele ir para a cruz. Então, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalhavam
eles trabalharam em conjunto para que a morte expiatória de Jesus fosse até o final, né? Eles trabalharam para que tudo ocorresse da maneira certa, do jeito que o plano do próprio Deus fosse realizado. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Na lição vai falar, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo explica e o Espírito Santo penetra. Para que todos esses passos o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, é necessário que tenhamos uma intimidade com Ele. Para que o Espírito Santo ele ensine a gente sobre o pecado, a justiça e o juízo, é necessário que a gente tenha essa intimidade com Ele. Para que o Espírito Santo revele quem é Jesus na nossa vida, também é necessário que a gente busque mais a presença dEle. No Novo Testamento, a nossa lição vai falar, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto. Hoje, o centro da nossa comunhão, como eu falei, é a própria cruz. É a cruz em sacrifício que Jesus fez para todos nós. A síntese do tópico 2, que a nossa lição vai falar, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. O próximo tópico que iremos ler é sobre cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm a característica que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente, já no tempo dos apóstolos haviam movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, porém, em devoção voluntária e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse tópico aqui iremos falar sobre as imitações de movimento, porque o despertamento genuíno ele só vem através do arrependimento. O verdadeiro avivamento ele só vem a partir do arrependimento do pecado. Lá em Joel 2, a Bíblia fala que Deus só derrama o Espírito depois que há choro, que há arrependimento. Eu quero ler aqui com vocês, Joel 2, o versículo 12, que vai falar assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Aí lá no versículo 28 vai falar: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Nós vemos, né, em Joel 2 que o próprio Deus ele só derrama o Espírito naquele povo depois que há arrependimento, depois que há choro, depois que há jejum, depois que há muito pranto. E muitas vezes essas imitações de despertamento, de avivamento, só traz movimento, mas não traz arrependimento genuíno. E o que a Bíblia fala é que para que podemos ver o reino é necessário a gente se arrepender. Para a gente entrar no reino do Senhor é necessário que nós se arrependemos. Se a lição vai falar, o arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele remorso e tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma vida nova. Então, nessa lição que estudamos hoje,
nós vimos que o verdadeiro altar é Cristo. Se antes o povo de Israel precisava de um altar de sacrifício, hoje não precisamos mais. Mas a gente precisa também entender a importância da cruz na nossa vida, a importância do sacrifício de Jesus na cruz. E também a gente não querer imitar movimentos que não levam ao arrependimento. O arrependimento genuíno vem quando a gente reconhece. Então, o arrependimento é você reconhecer o pecado e não praticar mais, né? E esse despertamento, essa necessidade que o povo de Israel tinha de se aproximar de Deus, hoje a gente consegue através de Jesus, através da cruz. Então devemos sim dar a verdadeira importância da cruz de Cristo e pedir ao Espírito Santo que ajude a gente na santificação todos os dias, e que o verdadeiro despertamento só nos leve mais para o altar, que é a cruz de Cristo. Essa é uma aula para jovens e adultos, né? Esperamos você na próxima aula. Fiquem com Deus. Amém.